O ar se faz denso, quase palpável, na penumbra da madrugada. Uma tosse seca rasga o silêncio, seguida de um gemido abafado. Maria, com seus 80 e tantos anos, sente o peso de uma vida inteira nos ossos. A respiração curta, cada inspiração, uma batalha. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora carregam a opacidade do cansaço, fixos no teto do quarto, onde as sombras dançam ao ritmo de um vento invisível. A vida, ela sabe, está se esvaindo, como areia entre os dedos. A pergunta que a acompanha há décadas aperta o peito. O que virá depois? O que a alma, essa centelha divina que nos anima, realmente vê nos primeiros minutos após a morte? É uma pergunta que nos assombra, que nos convida a mergulhar nos mistérios mais profundos da fé. Se você, como Maria, busca respostas para essa indagação ancestral, convido-o a permanecer conosco nesta jornada. O som do monitor cardíaco diminui, os bips espaçados, cada vez mais lentos, pontuando a inevitabilidade. Maria sente um frio gélido subir pelos pés, mas estranhamente, uma paz começa a se instalar em seu coração. A dor física, que a acompanhou por tantos anos, começa a recuar, dissolvendo-se em uma sensação de leveza. Ela tenta se mover, mas seu corpo parece pesar toneladas ancorado ao leito. No entanto, algo dentro dela, algo imaterial e vibrante, parece se desprender. É como se um véu sutil, invisível aos olhos terrenos, se rasgasse. A visão de Maria se turva por um instante, e então uma clareza inesperada a inunda. Ela não vê mais o teto do quarto, não vê mais as paredes familiares. Há uma luz, não uma luz ofuscante, mas um brilho suave, acolhedor, que emana de todas as direções, e ao mesmo tempo de lugar nenhum. É uma luz que parece carregar consigo uma melodia silenciosa, uma sinfonia de paz que acalma cada fibra de seu ser. Ela percebe que está flutuando, não com o corpo pesado que conhecia, mas com uma leveza que transcende qualquer experiência terrena. E então, ela se vê. Ou melhor, ela vê seu corpo, inerte na cama, com a expressão serena que a morte traz. Há enfermeiros, médicos, o rosto de sua filha, Clara, banhado em lágrimas. Mas Maria não sente tristeza, nem desespero. Há uma distância, uma separação. Ela está ali, observando, mas não faz mais parte daquele cenário. É como um observador silencioso, um espírito liberto da prisão da carne. Esta é a primeira percepção, meus irmãos em Cristo, a primeira revelação que muitos santos e místicos nos legaram. A alma se desprende. Ela se separa do corpo, mas não se dissolve no nada. Pelo contrário, ela se percebe, se reconhece e mantém sua identidade. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, a morte é a separação da alma e do corpo, mas a alma não morre, ela continua existindo. É um mistério, sim, mas um mistério que a fé ilumina com a certeza da vida eterna. Maria sente-se puxada não por uma força violenta, mas por um suave e irresistível chamado. A luz à sua volta intensifica-se, mas sem ferir os olhos. Ela percebe que não tem olhos, não tem corpo físico, mas sua percepção é mais aguçada do que nunca. Ela se move em direção a essa luz com uma velocidade que desafia a compreensão humana. E então, as primeiras figuras começam a emergir da penumbra luminosa. Não são figuras humanas no sentido que conhecemos. São seres de luz, com uma aura de paz e amor incondicionáveis. Maria os reconhece. São seus pais, que partiram há tantos anos, e seu marido, João, cujo sorriso ela nunca esqueceu. Eles não falam com palavras, mas com uma linguagem que a alma compreende instantaneamente, a linguagem do amor. Há um abraço, não físico, mas uma fusão de energias, de memórias, de afeto que transcende o tempo e o espaço. É um reencontro que dilui a dor da separação terrena. É neste momento, meus queridos, que a alma começa a experimentar a comunhão dos santos de uma forma que jamais poderíamos conceber em vida. Os entes queridos que nos precederam na fé, que partiram em graça, estão ali para nos acolher, para nos guiar nessa transição. São Francisco de Sales nos lembra que a morte é apenas o portal para a verdadeira vida e que a separação é temporária para aqueles que amam a Deus. A alma de Maria, agora livre, é envolvida por essa comunidade celeste, um prelúdio do que está por vir. Mas a jornada da alma não termina no reencontro com os amados. Há algo mais,
algo de uma magnitude ainda maior. A luz se expande, e Maria, sem corpo, mas com uma percepção intensificada, sente-se no limiar de uma presença. Não é uma presença física, mas uma presença que preenche tudo, uma presença que é amor puro, verdade absoluta, beleza sem fim. É a presença de Deus. Nesse instante, a alma de Maria é inundada por um conhecimento que transcende toda a sabedoria terrena. Ela vê sua vida, não como uma sequência de eventos lineares, mas como um tecido intrincado, onde cada fio, cada escolha, cada pensamento, cada palavra, cada ato, bom ou mau, está interligado. É como se um livro se abrisse diante dela, revelando a verdade nua e crua de sua existência. Este é o juízo particular, o momento em que a alma se encontra face a face com a justiça e a misericórdia divina. Não há acusadores, não há defensores. A própria alma é a testemunha, e a verdade se revela em toda a sua plenitude. Santa Catarina de Gênova, com suas profundas revelações sobre o purgatório, descreveu essa experiência como um encontro com a chama do amor divino que ao mesmo tempo purifica e ilumina. A alma, ao se ver na luz de Deus, reconhece suas imperfeições, seus pecados, suas faltas, mas também reconhece o amor infinito que sempre a acompanhou. Maria sente uma dor, não uma dor física, mas uma dor espiritual profunda. É a dor de perceber o quanto poderia ter amado mais, o quanto poderia ter servido melhor. É a dor do arrependimento verdadeiro, não por medo da punição, mas por ter falhado em corresponder ao amor que a criou e a sustentou. Mas, junto a essa dor, há uma aceitação da justiça divina que é sempre permeada pela mais pura misericórdia. A alma de Maria, em sua simplicidade e humildade, compreende que ainda não está pronta para a plenitude da visão beatífica. Há manchas, resquícios de imperfeições que precisam ser purificados. E é nesse ponto que surge o mistério do purgatório. Não é um lugar de condenação, mas um estado de purificação, um banho de amor que prepara a alma para a união perfeita com Deus. São Tomás de Aquino nos ensina que o purgatório é uma manifestação da justiça e da misericórdia de Deus. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, precisam passar por essa purificação final para alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A alma de Maria, ao testemunhar a si mesma na luz divina, anseia por essa purificação. Não há medo, mas um desejo ardente de ser digna do amor que a espera. A luz que antes era suave, agora se transforma em um fogo, mas um fogo que não queima e sim purifica. Maria sente-se envolvida por essa chama, e cada imperfeição, cada apego terreno, cada resquício de pecado começa a se dissolver. É uma experiência intensa, mas necessária, um processo de lapidação que a prepara para a glória. Ela não está sozinha nesse processo. A comunhão dos santos, as orações dos fiéis na terra, a intercessão de Maria Santíssima e de todos os anjos e santos, tudo isso a sustenta e a fortalece. E é aqui, meus irmãos, que a nossa oração pelas almas do purgatório adquire um significado profundo e transformador. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada boa obra oferecida por eles é um bálsamo, um alívio, um acelerador de sua purificação. É um ato de caridade que nos une a eles de forma indissolúvel, um elo de amor que atravessa as fronteiras da vida e da morte. À medida que a purificação avança, a alma de Maria sente-se cada vez mais leve, cada vez mais pura. As memórias terrenas, as preocupações mundanas, tudo o que aprendia à matéria se desfaz, deixando apenas a essência de seu ser, seu amor por Deus e pelos outros. Ela vê com uma clareza que jamais teve em vida o propósito de sua existência, a beleza do plano divino, a perfeição da criação. E então, a luz se abre ainda mais. Uma porta, não feita de madeira ou metal, mas de pura luz, se revela. E além dela, Maria percebe uma visão de uma beleza indescritível. Não há palavras para descrever o que seus olhos da alma contemplam. É o céu, é a morada de Deus, é a plenitude da alegria, da paz, do amor. Ela vê a Virgem Maria, com uma beleza que transcende qualquer imagem terrena, sorrindo para ela com um amor maternal. Vê os anjos, os santos, uma multidão incontável de almas
que já alcançaram a glória. E no centro de tudo, ela vê a Santíssima Trindade, a fonte de todo o ser, de todo o amor, de toda a verdade. É a visão beatífica, o encontro face a face com Deus, para o qual a alma foi criada. Este é o destino final da alma purificada, o paraíso, a glória. Como nos recorda Santo Agostinho, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. A alma de Maria, finalmente, encontra seu repouso eterno em Deus. A busca, a dor, a purificação, tudo se dissolve na alegria indizível da união com o Criador. A experiência da alma nos primeiros minutos após a morte, como vimos, não é um salto no vazio, mas uma jornada guiada pela providência divina. É um encontro com a verdade, com a justiça e, acima de tudo, com a misericórdia infinita de Deus. A alma se desprende do corpo, reencontra seus entes queridos na fé, é julgada em sua verdade, purificada de suas imperfeições e, finalmente, se une ao Pai na glória do céu. Esta narrativa, meus irmãos, é um convite à reflexão, à oração e à conversão. A vida é um dom precioso, um tempo de graça para nos prepararmos para a eternidade. Cada escolha, cada ato de amor, cada oração, cada sacrifício, tudo tem um peso eterno. A morte não é o fim, mas o início de uma nova e gloriosa etapa da existência. Que a história de Maria e as verdades da nossa fé nos inspirem a viver com mais intensidade, a amar com mais profundidade, a perdoar com mais generosidade. Que nos motivem a rezar pelas almas do purgatório, a oferecer nossos sacrifícios por elas, para que possam alcançar mais rapidamente a visão beatífica. Que cada um de nós possa um dia experimentar a mesma paz, a mesma alegria, a mesma plenitude que Maria encontrou na presença de Deus, e que ao final de nossa jornada terrena possamos ouvir as palavras divinas: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Que a paz de Cristo esteja em seus corações. Se esta mensagem tocou sua alma, e se você deseja continuar a aprofundar sua fé e compreender os mistérios divinos, peço-lhe que se inscreva em nosso canal Revelações de Santa Catarina de Bolonha. Ative o sino para não perder nenhum de nossos vídeos, pois juntos continuaremos a explorar as verdades eternas que nos conduzem ao encontro com Deus. Que a Virgem Maria nos guie e interceda por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. A jornada de Maria, embora particular, contém elementos universais que ressoam na experiência de cada alma após a morte. A Igreja, em sua sabedoria milenar, oferece-nos um mapa para essa travessia, delineado nos dogmas e nas tradições que se fundamentam na revelação divina. A doutrina do purgatório, por exemplo, não é uma invenção tardia, mas uma verdade que se extrai das Escrituras e é confirmada pela experiência mística dos santos. É um lugar de esperança, não de desespero, onde o amor de Deus se manifesta em sua forma mais purificadora. Imagine um espelho embaçado. Não importa quão bela seja a imagem que ele reflete, sua beleza será obscurecida pela sujeira. Assim é a alma após a morte, se não estiver plenamente purificada. Ela pode ter amado a Deus durante a vida, mas as imperfeições, os apegos terrenos, as faltas veniais não confessadas ou não expiadas, atuam como véus que impedem a visão clara de Deus. O purgatório é o processo de polimento desse espelho, um fogo de amor que consome as impurezas, preparando a alma para a visão beatífica, para o abraço pleno com a Santíssima Trindade. Não é um castigo divino arbitrário, mas a própria consequência da santidade de Deus, que não pode conviver com a menor mancha de pecado. É a misericórdia de Deus que oferece essa última oportunidade de purificação antes da entrada no céu. Pensemos na parábola do banquete de casamento. Mateus 22, 1-14. O rei convida a todos, mas um dos convidados não está vestido com a veste nupcial. Ele é expulso. A veste nupcial pode ser interpretada como a pureza da alma, a santidade necessária para participar plenamente da alegria celestial. O purgatório é, nesse sentido, a oportunidade de vestir-se adequadamente para a festa eterna, de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, como nos ensina o Apocalipse. A intercessão pelos mortos, uma prática tão arraigada na fé católica, ganha um novo e profundo significado à luz dessa compreensão.
Quando rezamos pelas almas do purgatório, quando oferecemos missas, sacrifícios e indulgências por elas, não estamos apenas cumprindo um dever de caridade, mas participando ativamente do plano de salvação. Estamos acelerando o processo de purificação dessas almas, encurtando seu tempo de espera, permitindo-lhes alcançar mais rapidamente a glória do céu. É um ato de amor fraterno que une a Igreja peregrina na terra, a Igreja padecente no purgatório e a Igreja triunfante no céu, na comunhão dos santos. Muitos santos tiveram visões e revelações sobre o purgatório, confirmando sua existência e a eficácia de nossas orações. Santa Catarina de Gênova, por exemplo, descreveu o purgatório não como um lugar de tormento físico, mas como uma dor intensa e voluntária, causada pelo desejo ardente da alma de se unir a Deus e pela consciência de que suas imperfeições a impedem de fazê-lo imediatamente. É uma dor de amor, uma purificação que a alma aceita e deseja, pois sabe que a conduzirá à plenitude da alegria. Ela via as almas no purgatório como felizes em sua dor, porque sabiam que estavam a caminho do céu. Esta perspectiva nos convida a uma profunda revisão de nossa própria vida. Se a morte é o início de uma nova etapa, e se essa etapa envolve um encontro com a verdade de quem somos, então cada dia, cada momento presente, é uma oportunidade para nos prepararmos. A vida não é um ensaio, mas a própria performance. As negligências, os pecados veniais que parecem pequenos, as omissões de caridade, tudo isso contribui para a sujeira em nossa alma que precisará ser purificada. A confissão frequente, a Eucaristia recebida com devoção, a oração assídua, a prática das obras de misericórdia, o desapego das coisas terrenas, a aceitação das cruzes da vida com paciência e amor, todas essas são ferramentas poderosas que a Igreja nos oferece para purificar nossa alma já aqui na terra. Ao fazê-lo, diminuímos nossa necessidade de purificação após a morte, ou até mesmo alcançamos a santidade que nos permitirá ir diretamente para o céu, como Maria. A vida da Virgem Maria, a Mãe de Deus, é o exemplo mais sublime de uma alma que viveu em plena conformidade com a vontade divina. Imaculada desde a concepção, ela não teve a menor mancha de pecado. Sua passagem desta vida para a eterna foi um dormir no Senhor, uma assunção gloriosa, corpo e alma ao céu. Ela não precisou de purgatório, pois sua alma já era um espelho perfeitamente polido, refletindo a glória de Deus. Sua vida é um farol que nos guia, mostrando-nos o caminho da santidade e da união plena com Deus. Que a história da Virgem Maria nos inspire a buscar essa santidade em nossa própria vida, que ela nos encoraje a viver cada dia com a consciência da eternidade, fazendo escolhas que nos aproximem de Deus, amando com generosidade e perdoando com a mesma misericórdia que desejamos receber. Que a certeza da vida eterna nos motive a superar as dificuldades, a perseverar na fé e a confiar plenamente na providência divina. A mensagem final, portanto, é de esperança e de responsabilidade. Esperança na misericórdia infinita de Deus, que nos oferece múltiplos caminhos para a salvação e a purificação. Responsabilidade, pois somos chamados a colaborar com essa graça divina, a viver uma vida digna de nossa vocação batismal, a nos preparar diligentemente para o encontro com o Criador. Que a Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe da Igreja, interceda por nós, para que, ao final de nossa jornada terrena, possamos, como Maria, encontrar nosso repouso eterno em Deus, na alegria indizível da visão beatífica. Que a promessa da vida eterna nos impulsione a viver com mais amor, mais fé e mais esperança, sabendo que a morte é apenas a porta para a verdadeira e eterna vida. Amém.